Curiosamente, o personagem principal esteve à vista de todos desde os primeiros dias da investigação, mas sua participação não pôde ser confirmada imediatamente. O caminho da vida é uma estrada difícil, e os momentos mais confusos estão provavelmente relacionados com a forma como as pessoas interagem umas com as outras. A narrativa começa na pequena povoação de Shenandoah, no estado de Iowa, Estados Unidos. A população deste lugar mal chega a 5.000 pessoas. Por isso, é bastante justificado notar que a maioria dos habitantes da povoação está bem informada sobre os outros, e incidentes graves ocorrem aqui muito raramente. Não se deve tanto ao tamanho modesto de Shenandoah. Pelo contrário, a razão é que Iowa, de acordo com dados estatísticos, é geralmente considerado um dos estados mais tranquilos da América. Considerando tudo isso, pode-se afirmar que em 6 de setembro de 1988, as autoridades locais receberam uma chamada muito incomum para esta região. A chamada veio às 15h40. O autor da chamada era um sacerdote da comunidade religiosa local, um homem chamado Robert Borton. Na conversa telefônica, Robert informou que, ao regressar à casa, encontrou a sua esposa imóvel, deitada no chão numa poça de líquido escarlate. Os representantes da lei que chegaram começaram imediatamente a inspecionar a residência. Descobriu-se que, de fato, Cynthia Borton, de 39 anos, estava deitada no chão da cozinha. Mesmo com um olhar superficial, ficou claro que ela apresentava numerosos ferimentos. Além disso, havia utensílios de cozinha com vestígios do incidente próximos a ela. 2 peças de talheres e um garfo de servir grande. Para além dos ferimentos óbvios, eram visíveis nas mãos da mulher as chamadas lesões defensivas. Estas feridas surgem quando uma pessoa tenta proteger-se. Uma atenção especial merecia o fato de que o aparelho telefônico estava danificado. O auscultador estava separado do cabo. Os guardiões da lei notaram que as marcas na mulher eram recentes. Isto indicava que o incidente tinha ocorrido relativamente pouco tempo antes. Foram observadas manchas na cozinha e no banheiro. O caráter de algumas provas sugeria que o intruso provavelmente se havia organizado diretamente na casa de Cynthia após o incidente. Era o final dos anos 80. As tecnologias para examinar material genético ainda não estavam desenvolvidas. Só era possível determinar o grupo do material biológico, o que também oferecia certas possibilidades. Se no local do crime houvesse não apenas vestígios da vítima, mas também de quem o tinha feito, então os especialistas poderiam determinar o seu grupo e, assim, excluir muitos suspeitos potenciais. Mas o principal instrumento naquela época eram, sem dúvida, as impressões digitais. Foram precisamente estas que os peritos recolheram com especial cuidado e precaução no local do crime. Dos restantes detalhes importantes, vale mencionar a ausência de sinais de arrombamento. Isso poderia significar que, ou o intruso tinha acesso à casa, ou Cynthia o tinha convidado a entrar, o que significa que ela o conhecia e não o percebia como uma fonte de perigo. Por trás das portas da casa trabalhavam os guardiões da ordem enquanto Robert estava do lado de fora. Nesse momento, John, de 17 anos, o filho de Robert e Cynthia, regressava da escola. Quando viu os carros de polícia e a ambulância em frente à casa, o adolescente percebeu imediatamente que algo sério tinha acontecido. Ele notou seu pai na entrada. Exatamente nesse momento, o jovem ouviu a triste notícia de que sua mãe, Cynthia Borton, já não estava viva. Cynthia, de 39 anos, nasceu e cresceu perto de Des Moines, a maior cidade do estado de Iowa. Cynthia passou sua infância junto com seu irmão David na fazenda de seus pais atenciosos. Depois de terminar a escola, ela encontrou trabalho num restaurante local. Foi exatamente lá que Cynthia conheceu Robert Borton pela primeira vez que tinha entrado para comer algo. No dia do seu primeiro encontro, trocaram seus contatos, o que mais tarde levou a uma série de encontros. No ano de 1969, o casal uniu oficialmente seu destino. Após a cerimônia, os recém-casados mudaram-se para a tranquila cidade pequena de Shenandoah. Robert era uma pessoa profundamente religiosa, o que com o tempo o levou a servir como pastor na igreja local. Mas antes disso, aconteceu um evento feliz na vida do casal: o nascimento de um filho, a quem chamaram John.
Até o ano de 1989, a família Borton tinha se estabelecido em Shenandoah e passado ali cerca de 2 décadas. Tanto Cynthia como Robert eram pessoalmente conhecidos por muitos. Quase todos descreviam Cynthia como uma mulher calorosa, alegre e atenciosa. Palavras particularmente calorosas sobre ela vinham dos amigos do seu filho. Muitos deles consideravam Cynthia como a sua segunda mãe. Talvez soe como um clichê, mas ela realmente não tinha inimigos. A quem esta mulher poderia estar no caminho permanecia um mistério. Nesta situação, os investigadores recorreram a dados estatísticos que indicavam que, na maioria dos casos semelhantes, alguém do círculo íntimo está envolvido. O primeiro com quem os investigadores decidiram falar foi o marido de Cynthia, o clérigo local Robert Borton. Durante uma conversa com ele diretamente no local do crime, os funcionários souberam os seguintes detalhes. Naquela manhã, Robert foi para o seu trabalho na loja de peças de automóveis. Sim, ele servia como pastor, mas a remuneração pelo trabalho na igreja não cobria as despesas familiares. Por isso, Robert tinha que trabalhar adicionalmente como consultor de vendas na loja de automóveis. Por volta do meio-dia, Robert dirigiu-se para casa para fazer um lanche. Para o almoço, Cynthia tinha preparado espaguete. O casal comeu junto, após que o homem regressou ao trabalho por volta das 13 horas. Ou seja, nesse momento, Cynthia estava bem. Ela foi descoberta às 15 horas e 40 minutos. Quanto a Cynthia, ela trabalhava numa padaria próxima. Naquele dia, o seu turno começava às 14 horas. Quando a mulher não apareceu pontualmente, o seu supervisor primeiro telefonou-lhe, mas não obteve resposta. Então, ele entrou em contato com Robert. No entanto, Robert tinha uma explicação lógica para a ausência da sua esposa. Ele suspeitou que Cynthia tinha se deitado após o almoço e simplesmente tinha adormecido. 1 hora passou e Cynthia ainda não tinha aparecido no trabalho. Então, o chefe dela ligou para Robert novamente. E agora o marido decidiu ir para casa e esclarecer a situação. Foi exatamente aí que ele descobriu a sua esposa no chão da cozinha. Então Robert chamou a polícia. Enquanto esperava pela chegada dos funcionários, ele levou o cão para fora de casa para que não perturbasse os paramédicos e investigadores, e ele próprio ficou esperando do lado de fora. E para concluir a sua história, o homem disse uma frase que deixou os investigadores extremamente confusos. Robert apresentou uma versão inesperada. Sua esposa supostamente tropeçou acidentalmente e caiu sobre um talher. Segundo suas palavras, tratava-se de um acidente e não de um ato deliberado. No entanto, esta versão soava absurdamente inacreditável para qualquer pessoa que tivesse visto o estado de Cynthia. A situação no local do crime apontava para circunstâncias que de forma alguma se encaixavam no cenário de uma queda acidental. Nesse momento, Robert Borton tornou-se a figura principal para as autoridades policiais. Ele foi imediatamente levado para a delegacia para uma conversa mais detalhada. Os investigadores notaram outro ponto estranho. O homem tinha encontrado sua esposa, com quem estava casado há mais de 2 décadas, num estado assustador há apenas meia hora. Durante a conversa com os investigadores, no entanto, ele mostrou uma frieza e calma surpreendentes. Ele descreveu o momento em que descobriu Cynthia com uma calma tal, como se estivesse relatando assuntos cotidianos. Este comportamento certamente suscitou questões adicionais por parte dos investigadores. Apesar de muitos detalhes preocupantes, ainda não havia provas sérias contra Robert, razão pela qual os investigadores foram obrigados a libertá-lo temporariamente. O próximo passo foi verificar o álibi de Robert, sua afirmação de que estivera no trabalho. Aqui, a investigação teve uma reviravolta possivelmente decisiva. O empregador confirmou de fato que Robert esteve no local de trabalho quase o dia todo. Como o próprio Robert afirmou, ele esteve ausente apenas durante o intervalo para o almoço, aproximadamente entre as 12 e as 13 horas. No entanto, surgiu um detalhe essencial. Após o almoço, que Robert tomou em casa com Cynthia, ele regressou ao trabalho com roupas completamente diferentes das que usava pela manhã. Robert levou as roupas da manhã para a lavanderia. Os investigadores naturalmente mostraram interesse particular por estas peças de roupa.
Porque se Robert estivesse realmente envolvido no incidente com Cynthia, considerando o estado do local do crime, certamente teriam ficado vestígios do ocorrido nas suas roupas. Infelizmente, para a investigação, as roupas de Robert já tinham sido completamente lavadas no momento da sua chegada. Isso tornou praticamente inútil o exame do guarda-roupa do marido de Cynthia. Seguiram-se numerosos interrogatórios a amigos, colegas e simples conhecidos do casal. A principal tarefa da investigação era entender as relações dentro da família. Como resultado, os investigadores traçaram o seguinte quadro. Os Bortons eram uma família religiosa típica. Ocasionalmente havia divergências de opinião entre os esposos, mas em geral o seu casamento podia ser descrito como bastante feliz. Em seguida, os investigadores planejaram falar com o filho do casal, John Borton, de 17 anos. Mas surgiu um obstáculo imprevisto. Os representantes da lei não conseguiram reunir-se imediatamente com o jovem. Quando soube do incidente com a sua mãe, John encontrava-se num profundo choque emocional. Neste momento difícil, ele recebeu um apoio inestimável do seu melhor amigo e colega de classe, Jim Bettis. A família de Jim acolheu John temporariamente enquanto o seu pai, Robert, prestava depoimento na delegacia de polícia. John só regressou a casa à noite. O adolescente ainda estava muito deprimido e recusou-se a falar com os investigadores. A conversa com ele teve que ser adiada para o dia seguinte. O interesse em interrogar John foi adicionalmente reforçado pelo depoimento de um vizinho, que viu um adolescente saindo apressadamente da casa dos Bortons depois das 13 horas. Pela descrição, o jovem assemelhava-se muito ao filho de Cynthia. Por mais chocante que possa parecer, mas além do pai, John também estava na lista daqueles que foram verificados em relação ao incidente. Existia a possibilidade de que ele tivesse regressado da escola mais cedo do que o habitual e estivesse ligado ao triste destino da sua mãe. Só no dia seguinte é que os investigadores conseguiram falar com John. Inicialmente, o jovem foi questionado sobre o seu pai, Robert, e a sua relação com Cynthia. O adolescente confirmou que os seus pais por vezes discutiam, mas não mencionou nada de sério. Então, a atenção dos investigadores passou do pai de John para o próprio adolescente. E aqui, John compartilhou uma informação interessante. Descobriu-se que John teve uma séria desavença com Cynthia na manhã do dia em que a infelicidade aconteceu com ela. O motivo foi a relutância do jovem em assistir às aulas, mas a sua mãe insistiu que ele fosse à escola. Como o próprio adolescente admitiu, as últimas palavras que disse à sua mãe antes de sair foram bastante grosseiras. No entanto, o jovem afirmou que, apesar da sua relutância em estudar, ele ainda foi às aulas e passou o dia todo na escola. Se isto fosse verdade, este fato excluiria John do círculo de suspeitos. Mas seria realmente assim? O problema era que John tinha um intervalo entre as aulas, das 12 às 14 horas. E isso coincidia exatamente com o período em que, segundo a versão da investigação, o incidente com Cynthia ocorreu. Segundo o adolescente, ele também passou este intervalo na escola. Naturalmente, as meras afirmações de John não eram suficientes para os representantes da lei. Para verificar as suas palavras, eles falaram com os amigos próximos de John e também colegas de escola, Jackson Smith e o já mencionado Jim Bettis. Os jovens não puderam confirmar que John esteve com eles durante o intervalo escolar. No entanto, cada um deles declarou firmemente que John não teria sido capaz de ferir sua mãe. Como se sabe, foi exatamente Jim Bettis quem primeiro apoiou John após os tristes acontecimentos com sua mãe. Por isso, ele compreendia melhor do que ninguém o quão profundamente abalado John ficou quando soube do incidente com Cynthia. Finalmente, os guardiões da lei falaram com os professores da escola que John Borton frequentava. Alguns deles confirmaram que John realmente participou nas aulas no dia do incidente com a sua mãe. Assim, o rapaz teve uma confirmação do seu paradeiro, razão pela qual foi excluído do círculo de possíveis pessoas envolvidas. 3 dias após o incidente, os investigadores receberam os resultados do exame médico de Cynthia. Descobriu-se que no estômago da mulher havia ainda espaguete não digerido. Já tínhamos mencionado que Cynthia e o seu marido Robert tinham comido precisamente espaguete ao almoço. A refeição ocorreu entre as 12 e as 13 horas.
Isso significa que o incidente com a mulher aconteceu pouco depois da 1 da tarde. Tendo em conta estas circunstâncias, o marido de Cynthia, Robert, permaneceu a pessoa principal na investigação. Havia vários indícios contra ele. Ele foi o último a ver a mulher e o primeiro a descobri-la na situação crítica. Robert Borton foi novamente convidado para uma conversa na delegacia. Desta vez, os guardiões da lei foram muito persistentes. Um deles apontou diretamente para a possível participação de Robert no incidente. Em resposta, o homem disse imperturbável, sem qualquer reação emocional, que não tinha nada a ver com o incidente da sua esposa. Então, foi proposto a Robert que fizesse um teste de detector de mentiras. Ele concordou. Foram-lhe feitas perguntas típicas para tais situações. Você tem alguma coisa a ver com a situação da sua esposa? Você é a razão para o que aconteceu com a sua esposa? Você usou violência contra a sua esposa? O homem respondeu a todas as perguntas com não, com total frieza. No entanto, os resultados do detector mostraram o contrário. Eles indicaram que Robert estava dizendo inverdades. Ele não passou no teste. Isso fortaleceu ainda mais a convicção dos investigadores quanto ao envolvimento do homem. Mas era necessário recolher uma base de provas, obter uma confissão dele. Com os resultados negativos do detector de mentiras para Robert em mãos, os investigadores tentaram muito intensamente obter uma confissão. Durante o interrogatório, Robert não confessou o ato, e os representantes da lei ainda não tinham provas sérias contra ele. Por isso, tiveram que libertar Robert, apesar da convicção dos investigadores de que era exatamente ele que estava envolvido na situação com a sua esposa. Dadas todas as circunstâncias mencionadas, tanto todos os habitantes da cidade como os guardiões da lei estavam convencidos de que era exatamente Robert Borton que estava envolvido na situação com a sua esposa. Na cidade ocorreram mudanças significativas. Gradualmente, o ambiente afastou-se do homem. Mesmo aqueles que outrora foram considerados seus amigos próximos agora evitavam o contato. Por fim, Robert e o seu filho tiveram que deixar a sua cidade natal. Mudaram-se para um lugar onde ninguém tinha ouvido falar das suspeitas levantadas contra ele. As autoridades policiais eram impotentes nesta situação. Para uma detenção oficial, simplesmente faltava a base de provas. Mas em breve, esta história tomou uma reviravolta inesperada. Em 30 de novembro de 1988, cerca de 2 meses após o incidente com Cynthia Borton, um novo incidente abalou a pequena cidade de Shenandoah. O edifício da Câmara Municipal local foi incendiado. É de notar que este era já o 3º caso semelhante nos últimos tempos. Anteriormente, desconhecidos tinham incendiado uma escola e depois também atingiram a caminhonete do diretor da escola. A identidade do incendiário permaneceu um mistério para todos. No entanto, durante o combate ao incêndio na Câmara Municipal, foi descoberta uma mensagem estranha. Alguém que se autodenominava perseguidor noturno assumiu a responsabilidade por todos os 3 incêndios criminosos. Além disso, o autor da nota afirmou seu envolvimento no caso de Cynthia Borton. A nota continha um aviso perturbador. Os atos cometidos eram apenas o começo, e as autoridades policiais deveriam preparar-se para incidentes mais sérios. No papel, foram encontradas impressões digitais. Após uma verificação, no entanto, descobriu-se que não coincidiam com nenhuma amostra da base de dados da polícia. A identidade do misterioso incendiário e autor da mensagem permaneceu desconhecida, mas em breve a investigação teve inesperadamente sorte. A testemunha-chave entrou em contato com a polícia por sua própria iniciativa. Em 31 de janeiro de 1989, 5 meses após a tragédia da família Borton, um jovem chamado Jackson Smith apareceu na delegacia. O jovem contou que, um dia antes, tinha se encontrado com um amigo próximo. Este confessou que algo o preocupava muito, e ele queria dizer algo importante a Jackson. Na conversa, o amigo informou Jackson que tinha sido ele quem tinha usado violência contra Cynthia Borton. Ao fazê-lo, o camarada do jovem descreveu muitos detalhes que só um participante direto dos eventos poderia saber. Ele até desenhou uma espécie de planta da casa da família Borton
e marcou nela o local onde Cynthia se encontrava no momento do incidente. Jackson também trouxe este esboço para as autoridades policiais. O desenho provou ser bastante detalhado e, embora Jackson tivesse prometido ao seu amigo manter tudo em segredo, ele pensou naquela noite que no lugar de Cynthia Borton poderia ter estado a sua própria mãe. Foi exatamente este pensamento que levou Jackson a relatar à polícia o que tinha ouvido. E agora o momento decisivo. Aquele que tinha confessado o seu envolvimento no incidente com Cynthia Borton era Jim Bettis, de 17 anos. Este sobrenome já foi mencionado na nossa narrativa. Jim Bettis era considerado o melhor amigo de John Borton, o filho da afetada Cynthia Borton. Naturalmente, face às informações recebidas, os guardiões da ordem mostraram grande interesse na pessoa de Jim Bettis. Ele foi levado para a delegacia de polícia de Shenandoah. Foram recolhidas impressões digitais do jovem, e ele confirmou relativamente rapidamente que tinha sido ele quem tinha cometido os incêndios criminosos mencionados anteriormente. No entanto, o jovem negou categoricamente o seu envolvimento no incidente com Cynthia Borton, que ocorreu em 6 de setembro de 1988. Foi oferecido ao adolescente para fazer um teste de detector de mentiras, que ele não conseguiu passar com sucesso. Finalmente, o jovem não aguentou a pressão dos investigadores e confessou. Além disso, os policiais nem sequer o tinham considerado como um possível suspeito. Se ele não tivesse contado isso ao seu amigo, o caso de Cynthia Borton teria provavelmente permanecido um mistério. Mas o que o levou a tal ato? Por que decidiu ferir a mãe do seu melhor amigo? Segundo o adolescente, os eventos desenvolveram-se da seguinte forma. Em 6 de setembro, Jim Bettis passeava pela cidade e pensava em como odiava o seu pai. O pai de Bettis humilhava regularmente a dignidade do jovem. Esse dia não foi exceção. Após mais um conflito com seu pai, o jovem encontrava-se num estado de forte excitação emocional. Ele procurava uma forma de aliviar a agressão acumulada. Nesse momento, ocorreu-lhe a ideia de medidas extremas. Inicialmente, pensou em dirigir a sua raiva contra o seu pai, mas depois percebeu que dificilmente o conseguiria dominar. Então decidiu encontrar alguém mais acessível. Cynthia Borton revelou-se um objeto adequado para o surto emocional de Jim. Como relatou o adolescente, ele bateu à porta dos Bortons. Cynthia estava sozinha em casa. Jim, um amigo próximo do seu filho, bateu e pediu um copo de água. A mulher conhecia bem o jovem e convidou-o a entrar sem hesitar. Foram juntos para a cozinha. Quando Cynthia se virou para a torneira para encher o copo, aconteceu o imperdoável. Jim Bettis aplicou-lhe repentinamente violência por trás. Ele usou o seu objeto de bolso e depois recorreu aos utensílios de cozinha próximos, incluindo garfos que mais tarde foram encontrados no local do crime. Depois de ter completado o seu terrível ato, o jovem saiu da casa levando apenas o seu objeto. Como confessou mais tarde, tentou livrar-se da ferramenta atirando-a de uma ponte para o rio local. No entanto, a sorte acompanhou as autoridades policiais. O objeto foi encontrado na margem do rio. A análise revelou vestígios de Cynthia Borton e impressões digitais do Jim Bettis, de 17 anos, nele. Em 2 de fevereiro de 1989, ele foi acusado de 3 incêndios criminosos e de um crime particularmente grave. O julgamento teve lugar em 13 de novembro de 1989. Jim Bettis declarou-se culpado de todas as acusações e recebeu uma pena de prisão perpétua. Quando os investigadores me informaram que tinham prendido Jim e que ele tinha confessado tudo, inicialmente não consegui acreditar, conta o filho de Cynthia. Ele era o meu melhor amigo, a pessoa em quem mais confiava. Torturo-me com o sentimento de responsabilidade, pois graças à nossa amizade ele podia entrar na nossa casa, onde era sempre bem-vindo. Agora a minha mãe já não está aqui e nada pode trazê-la de volta. Era um tempo de verdadeira paranoia, conta Monica Schneider, mãe de 3 filhos de Waldstadt. Vivíamos em constante medo. Ninguém sabia de quem se devia temer, pois tratava-se de uma criança. Como explicar aos próprios filhos que devem ter cuidado com os seus pares? No início de junho, a polícia descobriu uma estranha sala na cave de uma casa abandonada nos arredores da cidade.
Na pequena divisão sem janelas encontravam-se brinquedos infantis, cordas, várias facas e manchas que, após análise, revelaram ser sangue de vários animais. Numa das paredes foi encontrado um mapa cuidadosamente desenhado do bairro, onde as casas onde ocorreram os incidentes estavam marcadas com cruzes. A polícia intensificou as suas investigações, mas não encontrou impressões digitais ou outros vestígios que pudessem identificar o perpetrador. A 20 de junho, ocorreu o caso mais grave. Sofia Wagner, de 5 anos, que vivia na casa número 17 da Rua das Tilhas, foi encontrada inconsciente no seu próprio jardim. Passou 28 horas em coma. Depois de acordar, encontrava-se num estado de grande ansiedade e recusava-se a falar. Só após uma semana de trabalho com um psicólogo infantil é que Sofia conseguiu contar que um rapaz inteligente da escola lhe tinha proposto brincar a uma experiência. Ele deu-lhe um sumo mágico para beber, que a fez sentir-se sonolenta. A última coisa de que se lembrava era do rapaz a tirar estranhas ferramentas da sua mochila e a dizer que queria ver como ela dormia. As investigações da polícia chegaram a um impasse. Os pais entraram em pânico. Numa reunião de emergência do Conselho Distrital, decidiu-se impor um recolher obrigatório para crianças com menos de 14 anos e instalar câmaras de vigilância adicionais. No entanto, ninguém poderia suspeitar que a solução para todos estes incidentes estava na casa número 15 da mesma Rua das Tilhas, apenas a 2 casas de distância da última vítima. Nesta casa vivia a família Schwartz, exemplar em todos os aspectos. O pai, Marcus Schwartz, trabalhava como engenheiro numa empresa automóvel. A mãe, Helga Schwartz, ensinava literatura no liceu. O filho, Lucas, de 9 anos, era um excelente aluno, tocava violino e era considerado um dos alunos mais promissores da sua turma. A filha mais nova, Hannah, de 4 anos, frequentava o jardim de infância. A família participava regularmente na vida comunitária, organizava churrascos de verão para os vizinhos e ia à igreja aos domingos. Lucas sempre pareceu um pouco estranho, mas num sentido positivo, recorda Gerta Müller, vizinha da família Schwartz. Muito inteligente, educado, cumprimentava sempre os adultos. Muito desenvolvido para a sua idade. Às vezes demasiado sério para a idade. Lembro-me de uma vez em que me ajudou a carregar compras e explicou detalhadamente por que certos tipos de sacos de plástico demoram mais tempo a decompor-se. Ter tais conhecimentos aos 9 anos. A 27 de junho de 2019, após a aula de educação física na escola básica de Waldstadt, ocorreu um incidente que pôs fim à série de acontecimentos misteriosos no bairro. Lucas Schwartz esqueceu o seu telemóvel no balneário. O dispositivo permaneceu desbloqueado. Timo Berger e Felix Koch, colegas de turma de Lucas, encontraram um telemóvel no balneário após a aula de educação física. No ecrã, via-se uma galeria de imagens aberta. Inicialmente, só queríamos descobrir a quem pertencia o telemóvel para o devolver, contou Timo mais tarde no relatório policial. Vi as fotos e pensei que fossem efeitos especiais ou imagens encenadas para um projeto escolar. Felix percebeu imediatamente que algo não estava certo. No ecrã do telemóvel estava uma fotografia recentemente tirada de um gato morto, disposto em ordem anatômica, com órgãos internos cuidadosamente separados. Ao lado, encontravam-se instrumentos cirúrgicos, pinça, bisturi, tesoura. Quando os rapazes continuaram a folhear a galeria, viram cerca de 20 imagens semelhantes com vários animais. Cada série era acompanhada por notas cuidadosamente escritas, registrando data, hora, instrumentos utilizados e observações. Fiquei assustado e quis desligar o telemóvel, recordou Félix. Mas depois vimos o vídeo. Lucas filmava-se a dar algo de beber à filha do vizinho. Ela ficou sonolenta e ele comentava cada fase como se estivesse a realizar uma experiência científica. A sua voz soava normal, como nas aulas de biologia, quando respondia no quadro. Os rapazes chocados mostraram a descoberta ao seu professor de educação física, Michael Wagner. Este pegou imediatamente no telemóvel e levou-o ao diretor da escola. Após rever o conteúdo, a polícia foi chamada. Às 14h22 do mesmo dia,
Lucas Schwartz foi detido diretamente na escola e levado para interrogatório na esquadra de polícia, na presença dos seus pais e de um psicólogo. A reação de Lucas à detenção foi invulgar, observa o investigador Klaus Hoffmann no seu relatório. Não mostrou qualquer emoção, nem medo, nem raiva, nem remorso. Parecia estar a observar o processo de detenção com interesse, como se estivesse a ver um documentário. Durante a busca ao quarto de Lucas, a polícia descobriu a primeira prova substancial do seu envolvimento nos incidentes no bairro. Sob uma tábua junto à secretária havia um esconderijo com uma caixa metálica. Dentro encontravam-se várias coleiras de animais de estimação, brinquedos de crianças, objetos pessoais das crianças afetadas, pequenos frascos com líquidos desconhecidos e uma pen USB. O conteúdo da pen USB chocou até os investigadores mais experientes. Continha um arquivo cuidadosamente organizado, com uma pasta separada dedicada a cada experiência. Dentro havia fotografias, vídeos e documentos de texto com relatórios detalhados. Lucas documentava tudo: planeamento, seleção do objeto, implementação, observações e conclusões. Particularmente perturbador era o facto de ele nunca usar os nomes das crianças nos seus registros. Apenas números dos objetos e as suas características básicas: idade, gênero, peso aproximado. Não se tratava simplesmente de crueldade pela crueldade, comenta a doutora Eva Kramer, psiquiatra forense que trabalhou posteriormente com Lucas. Nas suas ações era visível uma metodologia clara. Ele tornava as suas experiências consistentemente mais complexas, passando de animais para humanos, de simples observações para manipulações ativas. Cada passo era cuidadosamente documentado. Tal sistematização é extremamente invulgar para uma criança da sua idade. Os pais de Lucas encontravam-se num estado de profundo choque. Não entendemos como isto pôde acontecer, disse Marcus Schwartz durante o primeiro interrogatório. Lucas sempre foi um rapaz calmo e obediente. Sim, por vezes reservado. Mas isso não é normal para uma criança inteligente? Nunca mostrou agressividade. Tinha amigos na escola. Dava-se bem com a irmã. No entanto, a investigação posterior trouxe à luz detalhes perturbadores. Os professores lembraram-se de vários episódios que na altura não receberam a devida atenção. Aos 7 anos, Lucas escreveu uma redação sobre o que acontece às pessoas quando adormecem e não conseguem controlar o seu corpo. Aos 8 anos, fez perguntas detalhadas à enfermeira da escola sobre os efeitos de vários medicamentos. Pouco antes da sua detenção, tinha concluído com muito bom um projeto de investigação sobre plantas venenosas da nossa região. A 1º de julho de 2019, durante a busca contínua na casa da família Schwartz, a polícia fez outra descoberta chocante. Na cave, atrás de uma estante com conservas, foi encontrada uma pequena porta camuflada. Conduzia a uma sala com cerca de 6 metros quadrados com isolamento acústico. Dentro encontrava-se um baú de madeira fechado. O que encontramos no baú obrigou-nos a reconsiderar a dimensão de todo o caso, recorda o investigador Hoffmann. Pensávamos que estávamos a lidar com uma criança que demonstrava crueldade para com os animais e intimidava outras crianças. O conteúdo do baú mostrou que tudo era muito mais sério. No baú foi descoberta a coleção de Lucas, troféus sistematizados de cada vítima. Não apenas coleiras de animais e objetos pessoais de crianças, mas também amostras biológicas, fragmentos de tecido seco, órgãos de pequenos animais conservados em formol, tubos de ensaio com sangue. Cada item estava cuidadosamente marcado, datado e com designação codificada. No interior da tampa do baú estava colada uma folha de papel com a inscrição Exploração dos limites do medo. Resultados intermédios. Entre os objetos do baú, a polícia descobriu um gravador com gravações de entrevistas que Lucas tinha realizado com as suas vítimas. Numa das gravações, ouve-se como ele metodicamente questiona um rapaz de 6 anos sobre os seus medos, depois descreve como quer verificar a reação do seu organismo a esses medos e calmamente registra os resultados. Psicólogos e psiquiatras chamados para o caso depararam-se com um caso raro e complexo. Muito raramente vemos uma tal combinação de elevada inteligência,
Completa falta de empatia e metodologia numa idade tão jovem, explica o Dr. Heinrich Müller, líder da avaliação psiquiátrica no caso de Lucas. A maioria das crianças com tendências semelhantes age impulsivamente. Não esconde o seu comportamento, entra rapidamente no radar dos psicólogos. Lucas, por outro lado, criou um sistema bem pensado que lhe permitiu operar despercebido durante vários meses. Entretanto, revelava-se gradualmente o quadro de uma vida dupla que Lucas levava. Na escola era um aluno exemplar, na família um filho obediente. Cumpria todas as tarefas domésticas, ajudava a cuidar da irmã mais nova e dedicava-se regularmente à música. Paralelamente, planeava e executava sistematicamente as suas experiências, registrava os resultados e aperfeiçoava os seus métodos. A 2 de julho de 2019, Lucas Schwartz foi internado numa instituição especializada fechada para menores com perturbações psíquicas graves. No primeiro exame psiquiátrico, os especialistas ficaram impressionados com as suas capacidades intelectuais e com a completa ausência de reação emocional à situação. Nos testes de QI, Lucas obteve um resultado de 158, o que corresponde à categoria altamente dotado. Observa a doutora Kramer no seu parecer. O seu vocabulário e capacidades analíticas correspondem ao nível de um adolescente de 16 a 17 anos. Ao mesmo tempo, mostra uma completa falta de empatia. Não compreende por que as suas ações são consideradas inaceitáveis e vê as suas vítimas exclusivamente como objetos de investigação. Em sessões posteriores, Lucas começou a falar mais abertamente sobre os seus motivos. O que contou levou os psiquiatras a reconsiderar muitas concepções sobre psicopatia infantil. A 5 de julho de 2019, a doutora Eva Kramer realizou a primeira entrevista psiquiátrica completa com Lucas Schwartz. A sessão foi gravada em vídeo para posterior análise por um grupo de especialistas. A transcrição desta conversa, parcialmente publicada com autorização do tribunal, revela um quadro perturbador do pensamento do rapaz. Não entendo por que todos estão tão perturbados, disse Lucas no início da entrevista. Eu apenas estudava reações. Na escola, dizem-nos que a ciência avança através de experiências. Ninguém acusa os cientistas quando utilizam ratos de laboratório. Eu fui muito cuidadoso e documentei tudo. Não é assim que um verdadeiro investigador deve trabalhar? Quando a doutora Kramer lhe perguntou sobre os seus sentimentos em relação aos afetados, Lucas respondeu com genuína confusão. Sentimentos? Não tinha sentimentos especiais. Eram objetos de investigação. Quando examina bactérias ao microscópio, também não cria laços emocionais com elas, pois não. Escolhi objetos que estavam disponíveis e correspondiam aos parâmetros. Tinha de investigar como o medo se manifesta em diferentes sujeitos. Particularmente perturbador para os psiquiatras foi o facto de Lucas estar plenamente consciente da ilegalidade das suas ações. Claro que sabia que não se deve causar dor a animais ou pessoas, explicou. Por isso fui cuidadoso e não deixei vestígios. Compreendi que os adultos não aprovariam os meus métodos, mas às vezes na ciência é preciso fazer certos sacrifícios pelo conhecimento. Li biografias de grandes cientistas. Muitos deles encontraram incompreensão entre os seus contemporâneos. Sessões posteriores com Lucas permitiram aos especialistas reconstruir a cronologia do desenvolvimento da sua perturbação. Segundo o rapaz, começou as suas primeiras experiências aos 6 anos, quando descobriu um ninho de pássaros no sótão da casa. Queria entender como funcionavam, recordou sem qualquer emoção. Primeiro, apenas observei. Depois fiquei curioso sobre o que aconteceria se as condições mudassem. Os pais de Lucas, interrogados após as suas confissões, lembraram-se de vários episódios aos quais não tinham dado importância. Quando o rapaz tinha 7 anos, o hamster da família morreu em circunstâncias estranhas. Lucas explicou que o animal tinha adoecido, e os pais acreditaram nele. No mesmo ano, o gato da família começou subitamente a evitar o rapaz, embora anteriormente dormisse no seu quarto. Estes detalhes, insignificantes individualmente, formavam um quadro perturbador quando analisados retrospectivamente. A tríade clássica de indicadores de psicopatia infantil inclui frequentemente crueldade para com os animais, piromania, fascínio pelo fogo
e enurese noturna, explica o Dr. Heinrich Müller. No caso de Lucas, vemos os 2 primeiros elementos, mas com uma orientação invulgar. Não mostrava crueldade impulsiva, mas uma abordagem metodológica de investigação. Os seus incêndios não eram atos caóticos. Estudava as propriedades de combustão de vários materiais e documentava os resultados. Esta é uma forma atípica e altamente funcional da perturbação, que era difícil de reconhecer. A 12 de julho de 2019, os investigadores descobriram mais uma prova perturbadora. No computador de Lucas encontraram um ficheiro encriptado com um mapa do bairro, onde todas as casas com crianças com menos de 10 anos estavam marcadas. Junto a cada casa havia notas com dados sobre as crianças que ali viviam: idade, rotina diária, presença de animais de estimação quando os pais estavam em casa. As casas onde viviam crianças com necessidades especiais ou problemas psicológicos foram examinadas com particular cuidado. Era uma base de dados de potenciais vítimas, explica o investigador Hoffman. Algumas casas estavam marcadas como prioritárias. Entre elas estava a casa da família Wagner, onde vivia Sofia, a última vítima. Segundo os registros, Lucas planeava continuar as suas experiências pelo menos até o final do ano. Um detalhe interessante na metodologia de Lucas era a forma como selecionava e preparava as suas vítimas. De acordo com os seus diários e os depoimentos das crianças afetadas, nunca agia agressivamente no primeiro contato. Pelo contrário, utilizava a sua reputação de rapaz inteligente e educado para ganhar confiança. Oferecia ajuda com os trabalhos de casa, partilhava factos interessantes ou mostrava lugares secretos que tinha preparado previamente. Escolhia aqueles que são facilmente influenciáveis, explicou Lucas numa das sessões. Algumas crianças são demasiado desconfiadas, é difícil trabalhar com elas. Outras são demasiado faladoras, poderiam contar aos pais. O objeto ideal deveria ser suficientemente ingênuo, mas capaz de seguir instruções. Realizava pré-testes antes de passar à experiência principal. Os pré-testes de que Lucas falava consistiam em manipulações simples. Pedia à potencial vítima para guardar um pequeno segredo ou realizar uma ação que os adultos normalmente proibiriam. Se a criança concordasse, Lucas passava ao passo seguinte. Convidava-a para um dos locais preparados e sugeria participar num jogo especial ou numa experiência científica. No caso de Sofia Wagner, o plano foi particularmente bem pensado. Segundo as entradas no diário de Lucas, ele preparou-se para esta experiência durante mais de 1 mês. Fez amizade com a menina, ofereceu-lhe várias vezes doces inofensivos para ganhar a sua confiança. Gradualmente, descobriu que os seus pais a deixavam regularmente sozinha no jardim enquanto preparavam o jantar. Estudou o efeito de vários sedativos vegetais, testando-os primeiro em pequenos animais para determinar a dosagem. O que aconteceu com Sofia foi além das experiências anteriores, observa a doutora Kramer. Nos seus registros, Lucas descreve isto como transição para um novo nível de investigação. Planeava métodos mais invasivos, o que indica uma escalada do seu comportamento. Se não tivesse sido detido, as consequências poderiam ter sido trágicas. Entretanto, os médicos que examinavam Lucas enfrentavam um enigma médico. A ressonância magnética do cérebro do rapaz mostrava várias anomalias no desenvolvimento do sistema límbico, responsável pelas reações emocionais, e do córtex pré-frontal, associado ao controle de impulsos e à tomada de decisões. No entanto, estes desvios não correspondiam ao quadro típico de perturbações mentais conhecidas. Observamos uma combinação paradoxal de hipoatividade nos centros emocionais do cérebro e hiperatividade nas áreas responsáveis pelo pensamento analítico, explica a neuropsicóloga doutora Gabriela Richter. Isto poderia explicar parcialmente a sua inteligência excepcional com total ausência de empatia. Mas o que causou tal desenvolvimento? Predisposição genética, influências ambientais ou uma combinação de ambos? Não podemos dizer com certeza. A análise genética não revelou mutações conhecidas relacionadas com tendências psicopáticas. A história familiar também não forneceu pistas. Nenhum parente de Lucas tinha perturbações mentais ou comportamento criminoso diagnosticado.
Professores e educadores que trabalharam com o rapaz na primeira infância não notaram sinais preocupantes, exceto uma inteligência invulgarmente desenvolvida e uma certa distância. O caso Lucas Schwartz coloca-nos perante questões complexas sobre a natureza da psicopatia infantil, diz o Dr. Müller. A maioria das crianças com tendências semelhantes mostra sinais óbvios de perturbação desde tenra idade: agressão, impulsividade, problemas de disciplina. Lucas, pelo contrário, mostrava qualidades opostas: autocontrolo, paciência, capacidade de seguir regras. Isto mascarou a sua condição e tornou-o invisível para os métodos tradicionais de diagnóstico. No final de julho de 2019, a investigação revelou outro aspecto perturbador do caso. A análise da atividade na internet de Lucas mostrou que o rapaz estudava cuidadosamente as histórias de criminosos conhecidos, métodos forenses e perfis psicológicos de pessoas com perturbação antissocial da personalidade. Utilizava navegadores anônimos e apagava o histórico de pesquisas, mas especialistas técnicos conseguiram reconstruir o seu rastro digital. Não agia apenas por impulso interno, explica o analista informático da polícia de Munique, Stefan Wolf. Aprendia, adaptava os seus métodos, analisava os erros de criminosos conhecidos. Nos seus favoritos encontravam-se artigos científicos sobre medicina legal, psicologia e criminalística que ultrapassavam claramente o nível de compreensão de um adulto médio, quanto mais de uma criança. Uma das descobertas mais perturbadoras foi um documento intitulado Plano de Investigação Perspectivo para 2019-2021. Nele, Lucas descrevia metodicamente como pretendia desenvolver as suas experiências, aumentando gradualmente a sua complexidade e duração. Os últimos pontos do plano incluíam o estudo dos efeitos psicológicos a longo prazo e dos limites da resistência física. A 25 de julho de 2019, realizou-se uma audiência judicial fechada no caso Lucas Schwartz. Considerando a idade do acusado, decidiu-se colocá-lo numa instituição médica fechada especializada para menores com perturbações mentais graves. O tribunal decidiu que Lucas deveria permanecer sob constante observação de psiquiatras pelo menos até a maioridade, com subsequente reavaliação do seu estado. O caso de Lucas Schwartz provocou uma agitação social sem precedentes na Alemanha. A 2 de agosto de 2019, após a publicação parcial dos autos do processo na imprensa, realizou-se em Waldstadt uma assembleia de emergência dos residentes. Mais de 300 pessoas reuniram-se no auditório da escola local e exigiram explicações às autoridades sobre como tal pôde acontecer despercebido durante vários meses. O ambiente na assembleia estava tenso, recorda Michael Gruber, jornalista do Notícias de Munique. Os pais estavam simultaneamente zangados e assustados. Muitos gritavam que a polícia permanecera inativa. Outros acusavam a escola de negligência. O que mais chocou as pessoas, no entanto, foi que Lucas, vindo de uma família abastada, pudesse cometer tais atos sem que suspeitassem de nada. Na assembleia falou o investigador principal do caso, Klaus Hoffmann. Explicou que o caso de Lucas representa uma forma extremamente rara de perturbação da personalidade, agravada por uma inteligência excepcional. Estamos habituados a associar crianças problemáticas a sinais visíveis: agressão, mau desempenho escolar, conflitos com os pares, disse ele. Lucas não mostrava nenhum destes sinais. Pelo contrário, o seu comportamento irrepreensível e o seu desempenho acadêmico criaram o disfarce perfeito. O impacto psicológico nas vítimas de Lucas revelou-se grave e duradouro. Até meados de agosto de 2019, 6 crianças com quem Lucas tinha interagido estavam em terapia intensiva. Sofia Wagner, a última vítima, recusava-se a sair de casa e a dormir sozinha. Desenvolveu uma forte fobia a medicamentos e a todas as bebidas oferecidas por adultos, mesmo os seus pais. As crianças afetadas por Lucas sofreram não só traumas físicos, mas também um profundo abalo na confiança básica, explica a psicóloga infantil Annika Bauer, que trabalhou com as vítimas. Particularmente traumático para elas é o facto de o perigo ter vindo de um par. Isto destrói a sua concepção de um mundo seguro e a sua confiança no ambiente. Particularmente difícil era a situação da pequena Hannah Schwartz, de 4 anos, irmã de Lucas.
Após a detenção do irmão, foi temporariamente colocada sob a tutela dos serviços sociais, enquanto os pais eram avaliados quanto à sua capacidade de garantir a sua segurança. Embora não tenham sido encontradas provas do envolvimento dos pais nas ações do filho, as autoridades temiam que Hannah pudesse ter se tornado objeto das experiências do irmão. No exame completo de Hannah, não encontramos sinais de abuso físico ou psicológico, relatou a doutora Maria Weber, psiquiatra infantil do Serviço Social. No entanto, nos seus desenhos e brincadeiras aparecem elementos perturbadores. Representa um jogo secreto que alegadamente jogava com o irmão, onde era preciso estar muito quieto e não contar à mãe e ao pai. A 6 de agosto, os investigadores descobriram nos ficheiros encriptados de Lucas uma pasta separada intitulada Projeto H, a inicial do nome da sua irmã. Nela encontravam-se notas sobre observações do comportamento da menina e planos para uma introdução gradual à experiência. Segundo estes registros, Lucas via a sua irmã como um objeto de investigação ideal a longo prazo, devido ao acesso constante e à possibilidade de observar mudanças ao longo do tempo. Quando perguntei a Lucas sobre a sua relação com a irmã, a sua resposta foi caracteristicamente distante, recorda a doutora Kramer. Ele disse: Hannah é interessante do ponto de vista do desenvolvimento psicológico. Posso observar como se formam os seus medos e como reage a vários estímulos. Os meus pais pensavam que eu a estava a ajudar a aprender, mas na realidade estava a realizar testes básicos das suas funções cognitivas e reações emocionais. Os pais de Lucas, Marcos e Helga Schwartz enfrentaram uma enorme pressão social. Após a publicação de detalhes do caso na imprensa, receberam ameaças. Desconhecidos partiram as janelas da sua casa. Nas paredes apareceram grafites ofensivos. A família teve de se mudar temporariamente para a casa de parentes noutra cidade. Ainda não conseguimos compreender o que aconteceu, disse Marcos Schwartz numa rara entrevista. Como pudemos viver sob o mesmo teto com Lucas e não notar o que se passava? Tudo o que víamos era um rapaz inteligente e educado, que era bom na escola e ajudava a irmã. Perguntamos-nos todos os dias: o que fizemos de errado? Poderia ter sido evitado? Psicólogos e psiquiatras que analisam o caso têm opiniões divididas sobre o papel dos pais. Alguns especialistas apontaram possíveis falhas educativas, foco excessivo no desempenho acadêmico, atenção insuficiente ao desenvolvimento emocional. Outros especialistas sublinharam que os pais foram vítimas de uma perturbação mental excepcionalmente rara do seu filho, que ele ocultou magistralmente. É importante compreender que a detecção de tendências psicopáticas em crianças é extremamente difícil mesmo para profissionais, comenta o Dr. Müller. Os sinais tradicionais, violação de regras, problemas de desempenho, agressão visível, estavam ausentes em Lucas. Pelo contrário, o seu perfeito cumprimento das normas sociais fazia parte do seu disfarce. Para uma pessoa despreparada, mesmo um pai amoroso, é praticamente impossível notar tais desvios cuidadosamente escondidos. A 15 de agosto de 2019, o Ministério Federal da Saúde estabeleceu uma comissão especial para desenvolver novos protocolos de identificação de tais casos. Psiquiatras, psicólogos e criminalistas líderes foram chamados para analisar o caso Lucas Schwartz e desenvolver métodos mais eficazes de detecção precoce. Este caso obriga-nos a repensar muitas ideias estabelecidas, declarou a doutora Elizabeth Steiner, líder da comissão. Durante demasiado tempo associamos perturbações da personalidade em crianças a mau comportamento e baixo autocontrolo. O caso de Lucas mostra que uma forma altamente funcional desta perturbação pode manifestar-se de forma totalmente diferente, através de controlo excessivo, metodologia e manipulação. Entretanto, os especialistas que trabalhavam com Lucas na instituição fechada notaram peculiaridades perturbadoras da sua adaptação. Em vez da típica reação de protesto ou depressão, característica das crianças numa situação semelhante, o rapaz mostrava interesse clínico pela sua própria situação. Ele vê o seu internamento como uma nova fase de investigação, observa o psiquiatra Dr. Thomas Schneider no seu relatório. Mantém registros detalhados sobre o funcionamento da instituição, o pessoal e outros pacientes. Faz perguntas sobre o seu diagnóstico não da posição de um paciente, mas como se estivesse a investigar um problema científico.
está particularmente interessado nas restrições legais relativas a menores com perturbações mentais. Este último detalhe preocupou especialmente os especialistas. Durante as sessões terapêuticas, Lucas perguntou repetidamente sobre os aspectos legais da sua situação: tempos máximos possíveis de detenção, critérios para transferência para uma instituição de adultos, condições de libertação. Mostrou um profundo conhecimento da legislação, que obviamente tinha estudado previamente. Numa conversa, observou calmamente que ao atingir os 18 anos teria mais possibilidades de autorrealização, relata o Dr. Schneider. Quando perguntei o que queria dizer, Lucas respondeu: atualmente, as minhas investigações estão limitadas pelos recursos disponíveis. Na vida adulta, terei mais liberdade para experiências mais amplas. Esta afirmação, proferida com absoluta calma e racionalidade, levanta sérias preocupações quanto ao seu prognóstico a longo prazo. No final de agosto de 2019, um conselho médico apresentou uma conclusão preliminar sobre o estado de Lucas Schwartz. O documento afirmava que o rapaz mostrava sinais de uma forma rara de perturbação da personalidade, agravada por uma inteligência excepcionalmente alta e anomalias neurobiológicas específicas. O prognóstico dos médicos era cauteloso. Os métodos terapêuticos padrão mostravam eficácia extremamente limitada, e o rapaz não demonstrava uma consciência genuína da inadmissibilidade das suas ações. Estamos perante um caso único, conclui a doutora Kramer. Traços psicopáticos em crianças podem geralmente ser corrigidos através de terapia intensiva, construção de laços emocionais e aprendizagem de empatia. Em Lucas, estes métodos enfrentam um obstáculo fundamental. O seu cérebro parece fisicamente incapaz de processar informações emocionais de forma padrão. Ao mesmo tempo, a sua inteligência permite-lhe imitar reações emocionais normais, o que torna o diagnóstico tradicional ineficaz. A 5 de setembro de 2019, ocorreu um incidente que levou a administração da instituição a rever os protocolos de segurança. Um dos enfermeiros descobriu que Lucas estava a recolher e sistematizar dados sobre outros pacientes, os seus diagnósticos, planos de administração de medicamentos e planos terapêuticos. Nas suas anotações foram encontradas notas sobre objetos potencialmente interessantes entre outras crianças na instituição. Após a descoberta das anotações de Lucas sobre outros pacientes, a direção da instituição introduziu medidas de segurança sem precedentes. Foi transferido para uma ala isolada, os seus contactos com outras crianças completamente cortados. Todos os objetos no seu quarto eram verificados diariamente, o acesso a materiais de escrita rigorosamente controlado. Apesar destas restrições, o pessoal notou que Lucas permanecia calmo e até mostrava uma certa satisfação com as novas condições. Ele não percepcionou o isolamento como castigo, mas como uma forma de reconhecimento do seu estatuto especial, observa o Dr. Schneider no seu relatório. Numa das sessões, explicou: finalmente compreenderam que sou diferente dos outros pacientes. Agora tenho mais tempo para pensar sem distrações. Esta reação mostra a capacidade característica de uma personalidade psicopática de adaptar qualquer situação à sua visão interior do mundo. A 12 de outubro de 2019, ocorreu um incidente que preocupou ainda mais os especialistas. Durante o exame semanal, foi encontrado nos objetos pessoais de Lucas um mapa caseiro da instituição com pontos de observação das câmaras marcados, o plano de mudança de turnos dos guardas e um plano detalhado do sistema de segurança. Na investigação, verificou-se que ele tinha recolhido metodicamente informações, observando a rotina diária do pessoal e fazendo perguntas aparentemente inofensivas aos funcionários técnicos. Ele não fez tentativas de fuga, explica o chefe do serviço de segurança, Richard Koch. Foi um estudo puramente acadêmico do nosso sistema. Quando questionado sobre o propósito destes registros, respondeu que estava a estudar falhas estruturais em sistemas de contenção. Segundo as suas palavras, isto ajuda-o a compreender a natureza das restrições e formas de as superar a nível conceptual. Em novembro de 2019, o Ministério Federal da Saúde publicou os primeiros resultados do trabalho de uma comissão especial sobre o caso Lucas Schwartz.
O documento de 156 páginas continha uma análise das falhas que permitiram a situação escalar despercebida, bem como recomendações para identificar casos semelhantes no futuro. Em particular, foram propostos novos protocolos de rastreio para psicólogos escolares, incluindo testes especialmente desenvolvidos para detectar formas altamente funcionais de psicopatia em crianças com inteligência elevada. O caso Lucas Schwartz forçou-nos a repensar concessões fundamentais sobre psicopatia infantil, declarou a doutora Steiner numa conferência de imprensa. Durante demasiado tempo, concentramos-nos em marcadores comportamentais óbvios: agressão, violação de regras, impulsividade. A forma altamente funcional desta perturbação pode manifestar-se de forma completamente oposta: autocontrole excessivo, cumprimento de regras, sucesso acadêmico. É precisamente este disfarce como criança perfeita que torna tais crianças praticamente invisíveis para os métodos tradicionais de diagnóstico. Na instituição fechada, entretanto, Lucas continuava a mostrar padrões de comportamento incomuns. Apesar de restrições severas, encontrou uma forma de manter registros. Usava migalhas de pão em vez de lápis e papel higiênico em vez de bloco de notas. Nestas notas apreendidas pelo pessoal, analisava os perfis psicológicos dos seus médicos, anotava as suas vulnerabilidades e estratégias de manipulação. Ele transformou o seu internamento numa continuação da sua investigação, comenta a doutora Kramer. Agora nós tornamo-nos os objetos de investigação, médicos, psicólogos, pessoal. Nos seus registros, é visível uma metodologia clara: observação, identificação de padrões, teste de hipóteses através de manipulações menores, análise dos resultados. Ele utiliza os mesmos princípios científicos que aplicou às suas vítimas, mas sob novas condições. Em janeiro de 2020, com autorização do tribunal, foi realizado um procedimento experimental de ressonância magnética funcional no cérebro de Lucas com estímulos emocionalmente carregados. Os resultados confirmaram hipóteses anteriores. Na apresentação de imagens de pessoas ou animais em sofrimento, as regiões do cérebro normalmente ativadas em reações empáticas permaneceram praticamente inativas. Ao mesmo tempo, os centros de pensamento analítico mostravam atividade aumentada. O seu cérebro processa informações sobre o sofrimento de outros seres, não como um sinal emocional, mas como dados abstratos, explica o neurobiologista Dr. Marcus Heinz. Na parte da experiência onde crianças normais sentem forte desconforto emocional, o cérebro de Lucas mostrou padrões de atividade cerebral característicos da resolução de problemas matemáticos complexos. Ele analisa o sofrimento intelectualmente, sem componente emocional. Em março de 2020, após vários meses de terapia intensiva, os psiquiatras notaram pequenas mudanças no comportamento de Lucas. Começou a mostrar sinais de cooperação, concordou com as avaliações do seu estado e expressou disposição para trabalhar em si mesmo. No entanto, especialistas experientes permaneceram céticos. Vemos um exemplo clássico do que em psiquiatria se chama mimetismo terapêutico, explica o Dr. Müller. Um paciente com traços psicopáticos aprende rapidamente a dizer o que os médicos querem ouvir, a imitar progressos. Lucas não só imita, estuda a própria estrutura da terapia, determina os critérios pelos quais as melhorias são avaliadas e demonstra metodicamente um comportamento que corresponde a esses critérios. Esta avaliação foi confirmada por um incidente em abril de 2020, durante uma terapia de grupo, onde a Lucas foi permitida pela primeira vez em muito tempo uma interação limitada com outros pacientes. Ele demonstrou habilidades excepcionais de manipulação. Numa única sessão, conseguiu convencer 2 outras crianças a dar-lhe objetos pessoais, revelar informações confidenciais e concordar com uma determinada experiência no dia seguinte. O terapeuta interrompeu a sessão quando notou esta dinâmica. A sua capacidade de influenciar outros, mesmo num ambiente controlado sob observação de profissionais, é simplesmente surpreendente, observa a psicoterapeuta Carla Maia. Ele identifica vulnerabilidades sem falhas, escolhe palavras e gestos precisos e constrói relações de confiança em curtíssimo espaço de tempo. São habilidades de manipulação notáveis, especialmente considerando a sua idade.
Em junho de 2020, os pais de Lucas tomaram uma decisão difícil. Após numerosas consultas com advogados e psicólogos, renunciaram oficialmente aos seus direitos parentais. Esta decisão permitiu a Hannah, a irmã mais nova, mudar completamente a sua identidade e começar uma nova vida sob proteção estatal, sem ligação à história do irmão. Este foi o seu último ato para proteger a filha, comenta o advogado da família Michael Bauer. Eles reconheceram que Lucas nunca mudaria e que a sua obsessão pela irmã poderia representar um perigo mesmo de dentro dos muros da instituição. Ao renunciarem aos seus direitos parentais sobre ambas as crianças, permitiram que Hannah obtivesse uma nova identidade, inacessível ao seu irmão. No final de 2020, os habitantes de Waldstadt foram gradualmente regressando à vida normal. A casa da família Schwartz foi vendida. Os novos proprietários reconstruíram-na completamente e eliminaram todas as memórias dos antigos residentes. O Conselho Distrital disponibilizou fundos para a renovação de parques infantis e instalação de câmaras de vigilância adicionais. Na escola, foi introduzido um programa de rastreio psicológico para todos os alunos. Tentamos seguir em frente, mas este caso mudou a nossa comunidade para sempre, diz o presidente do Conselho Distrital, Hans Weber. Os pais tornaram-se mais vigilantes. As crianças brincam menos sem supervisão. Surgiu uma consciência desconfortável de que, por vezes, o perigo pode parecer completamente inofensivo, como um rapaz comum da casa vizinha. Entretanto, a equipa de psiquiatras continuou a trabalhar com Lucas, adaptando gradualmente os métodos terapêuticos ao seu caso único. Até o verão de 2021, 2 anos após a sua detenção, os relatórios dos médicos mostravam progressos extremamente limitados. Lucas tinha aprendido a linguagem da terapia, conseguia dizer as coisas certas, mas os testes objetivos não mostravam alterações reais na sua área emocional. Em agosto de 2021, a administração da instituição descobriu que Lucas tinha de alguma forma obtido acesso a publicações científicas sobre o seu próprio caso. No seu quarto foram encontrados excertos de revistas médicas que analisavam as particularidades do seu estado mental. Nas margens destes textos, fazia anotações metódicas e corrigia imprecisões na descrição dos seus métodos e motivos. Este foi um ponto de viragem, considera o Dr. Schneider. Percebemos que ele vê toda a situação como uma espécie de competição acadêmica. Ele estuda-nos com o mesmo interesse clínico com que nós o estudamos. Numa das suas notas, refere-se a si mesmo como investigador incompreendido e a nós como observadores limitados, incapazes de avaliar a dimensão da experiência. Em setembro de 2021, uma avaliação psiquiátrica apresentou ao tribunal um prognóstico a longo prazo do estado de Lucas Schwartz. O documento indicava que o paciente apresenta traços psicopáticos estáveis, resistentes à terapia. Especial preocupação causou o facto de as suas habilidades manipulativas e capacidades de disfarce só se terem aperfeiçoado com a idade. O prognóstico é extremamente desfavorável neste caso, conclui a doutora Kramer. Estamos perante uma combinação de fatores que cria uma tempestade perfeita: psicopatia congênita, inteligência excepcional, ausência de mecanismos neurobiológicos de empatia, fixação precoce na violência como forma de investigação. A isto soma-se a sua capacidade de planeamento e disfarce a longo prazo, que só melhora. Ele aprende com os seus erros e analisa os métodos da sua descoberta para os evitar no futuro. A 30 de outubro de 2021, o tribunal decidiu prolongar a permanência de Lucas Schwartz numa instituição fechada por tempo indeterminado, com reavaliação anual do seu estado. Um ponto especial da decisão estabelecia que, ao atingir os 18 anos, seria elaborado um novo parecer abrangente para decidir sobre a sua transferência para uma instituição para adultos com regime de segurança correspondente. Atualmente, Lucas Schwartz continua numa instituição fechada especializada. Tem 12 anos. Segundo os últimos relatórios do pessoal, passa a maior parte do tempo a ler literatura científica, que lhe é disponibilizada em formato limitado. Mostra particular interesse por neurobiologia, psicologia e criminalística. Comporta-se de forma exemplar, cumpre todas as regras e mantém relações educadas, mas distantes, com o pessoal. Em dezembro de 2021, durante uma verificação de rotina do seu quarto, foi descoberta uma folha de papel cuidadosamente escondida.
Nela estava escrita na caligrafia de Lucas uma lista de datas começando em janeiro de 2028, altura em que fará 18 anos. Seguiam-se pontos numerados sob o título Fase 2. O conteúdo destes pontos permanece secreto e não é divulgado mesmo em documentos oficiais do caso. Esta não é apenas uma lista dos planos de um adolescente que sonha com a liberdade, comenta o investigador Hoffman, que viu o documento. Os detalhes e a metodologia dão sérios motivos para a preocupação de que a história de Lucas Schwartz ainda não terminou. Ele não está apenas à espera da maioridade. Está a preparar-se ativamente para algo que chama Fase 2. A 16 de janeiro de 2022, o Dr. Schneider anotou no seu relatório a avaliação final. Após 2 anos e meio de trabalho intensivo com o paciente, chego à conclusão de que estamos perante um novo tipo, até agora não classificado, de personalidade psicopática. Os métodos terapêuticos tradicionais não mostram eficácia. A única estratégia realista é isolamento e controlo a longo prazo. Deve-se entender que o paciente estuda ativamente o sistema em que se encontra, identifica suas vulnerabilidades e provavelmente desenvolve planos a longo prazo. A sua idade cronológica não deve induzir em erro. Intelectualmente e em termos de capacidades manipulativas, funciona ao nível de um adulto altamente desenvolvido. Os especialistas continuam a estudar este caso sem precedentes na esperança de desenvolver métodos eficazes de terapia e prevenção. No entanto, até agora, tudo indica que Lucas Schwartz representa um fenômeno único, uma tempestade perfeita de fatores genéticos, neurobiológicos e psicológicos que criaram o que um investigador descreveu como psicopatia na sua forma pura. Para as vítimas de Lucas e suas famílias, a vida continua, mas as consequências das suas ações são sentidas até hoje. A maioria das crianças afetadas continua a frequentar psicólogos. Muitas experimentam sintomas de perturbação de estresse pós-traumático. Sofia Wagner, que quase se tornou a sua última vítima, mudou-se com os pais para outra cidade e mudou de escola. E na velha cave da casa abandonada nos arredores de Waldstadt, onde tudo começou, a polícia realiza verificações regulares. Embora a sala esteja selada e inacessível a pessoas não autorizadas, a cada poucos meses são descobertos vestígios de intrusos. Alguém vai lá para ver o lugar onde um jovem começou as suas experiências que transformaram um tranquilo subúrbio num local de trauma coletivo.